Tá, galera? Tranquilo? Na boa? Primeiro vou explicar, me perguntaram. Esse ursinho aqui, ganhei de uma aluninha, não é minha aluna, evidentemente, porque é pequenininha, né? Do primeiro ano e que por algum motivo gostou de mim e acabou me dando o ursinho dela, imaginem, né? E quase devolvi, mas no fim ela queria mesmo que eu ficasse, tá me acompanhando nos vídeos, né? Pois bem, é, é, hoje o que me leva a conversar com vocês é a pergunta: qual a relação do discurso de ódio com a sala de aula e o que poderemos fazer para evitar o discurso de ódio? Bem, eu fiquei pensando sobre isso e preciso dizer o seguinte: nós podemos tentar um antídoto ao discurso de ódio, porque infelizmente o discurso de ódio está disseminado. Nossas crianças, nossos adolescentes estão se desenvolvendo no discurso de ódio. Então, penso que a escola pode ser um antídoto. Vejam, não a solução, mas um antídoto, a possibilidade de uma melhoria nas condições. Porque a cultura, essa cultura do ódio está aí por todos os lugares. Bem, vamos definir, ou tentar definir, discurso do ódio. Bom, eu gosto de dizer que o discurso de ódio é o discurso imperialista, né? É o discurso do domínio, onde o dominado é uma coisa que ou cede ao que eu quero ou ele é destruído. O discurso de ódio aponta para a pessoa dita como minha oponente como algo que não deve ser amado, não deve ser respeitado, deve ser destruído. Bem imperialista. Eu sou mais poderoso, ou me obedece, ou eu te destruo. Esse é o discurso de ódio. Geralmente o discurso de ódio adora uma visão de mundo imobilizada, parmenídica até. O que eu quero dizer com isso? Vejam, o discurso de ódio adora dizer assim: tu és um vagabundo, por exemplo, né? Então não há o que fazer, é determinado, é 100%, o tempo não vai fazer mudar, porque é. Tu és um aluno indisciplinado, ponto, acabou, é. Quando ele diz é 100%, né? E portanto, do que adianta fazer se ele é o que é e não há o que fazer? Então o discurso de ódio acaba, portanto, destruindo, porque ele é o que é, e destrói-se, porque não há mudança. Veja, a comunicação não violenta, vamos imaginar que ela é absolutamente o contrário disso. A comunicação não violenta, como já disse, não pode a violência, ela é afeita à mudança, à esperança de que um diálogo aconteça e ambos sejam qualificados, né? Ambos os dialogantes sejam qualificados. Numa situação amorosa, mas no sentido do Paulo Freire, assim, né? Então, é evidente que alguém se desenvolvendo, ouvindo, participando de uma relação não odiosa, não odienta, possivelmente rejeite esse discurso de ódio. E falando aqui, até me lembra do Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza foi um cidadão lá do Rio de Janeiro. Eu vou pôr aqui um videozinho dele, lembrei agora, né? Que ele andava nas ruas sendo gentil, dando flores, enfim. E ele dizia que gentileza gera gentileza. A Prefeitura do Rio apagou as coisas, os murais, as coisas que ele escreveu, os murais que ele deixou nos muros da cidade, mas felizmente voltou atrás e refizeram.
Pois bem, vamos pensar então na comunicação não violenta. Veja que é uma técnica, é uma coisa que eu preciso treinar, é preciso que tu precisa treinar, porque não é fácil. Veja, como eu disse antes, a comunicação não violenta ela é esperançosa. Ela fala, ou ela nos induz a uma fala buscando o entendimento, buscando a participação, buscando a cooperação, e é uma coisa que não é fácil. Então, no primeiro momento, para eu estabelecer com o meu colega professor, sabe aquele mala, né? Sabe aquele aluno dito indisciplinado, né? E aqui estou usando um discurso violento, né? O mala, o indisciplinado, né? Com estes, eu preciso usar de uma técnica, porque primeiro sou eu que os concebo assim. De certa forma, ao estabelecer uma técnica para lidar com eles, primeiro eu lido comigo. Porque eu preciso desfazer essa visão que eu tenho, pelo menos temporariamente, sabe? Suspender o juízo. Dar um tempo, dar um espaço, para quê? Para que eu possa vê-lo como ele é. Não valorá-lo como eu quero, mas dar um tempo para que eu possa então entendê-lo. Então o primeiro passo é entender. A empatia respira. O que este cidadão, o que esta pessoa está dizendo com aquela que ela diz, com aquilo que ele diz, né? Melhor dizendo, o que essa pessoa precisa. Porque ninguém é indisciplinado por prazer de sofrer as sanções do ato indisciplinado. Ele está te dizendo, ele precisa. Qual é a necessidade dele? Né? Por que esse cidadão chama tanto a atenção e às vezes notadamente sobre mim? O que ele precisa? Percebam que aqui a empatia, né, se faz mais alto, um valor mais alto, porque eu preciso compreendê-lo. Por que preciso compreendê-lo? Por quê? Porque eu preciso saber com quem eu falo, o que ele precisa para adequar a minha fala a estas necessidades. Não é qualquer fala. É uma fala adequada, desde o tom, né? Como eu vou me portar, me comportar, né? Agir com ele, de maneira para agir em prol do que ele precisa, ou pelo menos não colidindo. Então o primeiro passo é abrir meu coração para compreender o outro. E aqui eu gosto de falar que é preciso então um projeto. À medida que eu conheço o outro, eu vou fazer um projeto. O que é um projeto? O projeto nada mais é do que perguntar o que eu quero com aquilo que eu vou fazer. Então eu projeto, né? Então eu imagino, eu planejo, né? Veja, quando eu vou conversar com um estudante, por exemplo, ouvir ele falar o que eu quero com essa fala. Se eu quero destruí-lo, puni-lo, nem falo. Não faz sentido. Ou faz sentido para o discurso de ódio. Mas se eu falo querendo melhorá-lo e melhorar-me nesta relação, aí faz sentido. Então vem o projeto. Como, quando, onde, de que jeito. Então não é uma fala qualquer. Portanto, eu acabo dizendo, né, aconselhando, dando um palpite. Assim que tu te sentires ofendido, te sentires atingido por uma ação, por uma fala, não responda imediatamente, porque faltará o projeto. Faltará o projeto. O que eu quero? Por que vou chamar para um diálogo aquele? Por quê? Né? Quero me impor, ser imperialista? Ou vamos construir junto algo? A depender da resposta, é o meu comportamento. E no contexto pedagógico, o discurso de ódio não faz sentido. Não se destrói o comportamento de um aluno. Se constrói com ele algo melhor. Por isso, a aprendizagem. Porque a comunicação não violenta não é acovardamento. Não é aceitação. Né? Agora, nós vamos falar de maneira clara. Ou seja, ele precisa de algo. Mas eu também preciso. Agora nós vamos fazer a proposta.
né? Eu vou dizer eu, o professor, eu, o colega do professor, de alguma forma me atingiu, né? Eu vou agora dizer claramente, não só das minhas necessidades agora, ouvindo as dele, mas eu vou ter que dizer coisas factuais, que são porque são. Mais fácil dar exemplos de estudantes. Se o aluno está disciplinado, é preciso que eu diga claramente que ele está indisciplinado. Isso é dizer claramente. E é preciso que ele entenda as coisas. Mas ele entendendo, ele não está sendo destruído por esse entendimento, ele está construindo junto. Eu escolho as palavras, eu não o coisifico, né? É preciso que mantemos os olhos um no outro. É preciso, muitas vezes, que eu pergunte para ele, Joãozinho, repita por favor o que eu te disse. Repita. E ele repetindo, eu vou ver, observar se ele compreendeu mesmo o que eu estou dizendo. E por outro lado, eu devo, talvez, ou certamente, repetir algumas vezes aquilo que eu estou dizendo, para que eu facilite este caminho de entendimento. Porque eu não estou fora da relação. Sabe que eu percebo no discurso violento, geralmente, o agressor, quem está usando o discurso violento, parece que ele está fora da relação. Bem imperialista, ou seja, eu sou poderoso, eu não errei, eu não sou isso que tu és, eu sou algo diferente, e portanto eu me imponho, eu não faço parte da relação. Eu não vou construir contigo, eu vou construir-te ou destruir-te. Nós, da comunicação não violenta, ainda mais pedagógicos, no contexto pedagógico, né, sujeitos pedagógicos, nós fazemos parte da relação. Nós estamos construindo junto, acertos ou desacertos. Eu acredito que nem importa. Muitas vezes conceituar acertos e desacertos. Vamos construir junto algo que propicie uma relação boa e uma aprendizagem qualificada. Professores, colegas, não se sintam culpados porque sentem raiva. Né? Esse sentimento existe, é da humanidade, mas não controlá-lo, isto sim é perigoso. Então, eu sinto raiva, eu suspendo o juízo, paro, reflito, converso, compreendo, né? A empatia, estabeleço um projeto, me pergunto o que eu quero agora com isso. Apenas me vingar? Apenas colocar para fora a raiva que eu senti? Então é um projeto. Discurso de ódio. Se é para resolver, qualificar, cooperar, construir relações, comunicação não violenta. Veja, eu não sou culpado no sentido de errado por sentir raiva, mas eu passo a ter um problema quando eu realizo, quando eu torno real essa minha raiva, passando para o outro a minha raiva. E é provável que eu passando raiva para o outro, ele me responda de igual forma. Então veja, encerrando e resumindo, comunicação não violenta é isto: ouvir, planejar, se perguntando o que eu quero com essa relação, e em terceiro, buscar o melhor, qualificar e melhorar as relações de forma cooperativada. Certo? Vamos pensar nisso? Abraço e até a próxima.